Quantas vezes nós precisamos falar para que alguém possa nos entender? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu quero falar com vocês sobre aquilo que está em Marcos 8. Nesse capítulo aqui, Jesus pela segunda vez faz o milagre da multiplicação de pães e peixes. Jesus aqui então está demonstrando o seu grande poder, mostrando que ele é aquele que tem todas as características e a capacidade de ser o Messias, mas também além do próprio Messias dos judeus, mas ser o próprio Deus, ser o Criador e o provedor de todas as coisas. Então, dessa maneira, fica muito claro que quem é Jesus, mas só que os discípulos, os apóstolos que estavam seguindo, os seus seguidores, não conseguiam compreender, e principalmente aqueles que de alguma maneira eram contra o seu ministério, estavam sendo seus adversários ali no meio daquela situação. Então lá no primeiro versículo diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Lembrando que é a segunda vez que Jesus vai fazer esse milagre. Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu, e logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele nos diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Então fica claro aqui que depois de vários sinais, várias demonstrações, mesmo assim as pessoas têm dificuldade de compreender aquilo que Jesus está fazendo e quem Jesus é, principalmente. E na verdade, quando Jesus ali confronta ou é confrontado ali pelos fariseus que estão pedindo um sinal para ele na verdade queria não somente um sinal, porque sinal já estava de fato sendo dado várias vezes, por várias situações, mas Jesus queria, na verdade, um sinal que viria deles próprios, que seria uma mudança de mentalidade, aquilo que de fato pudesse promover no seu coração uma abertura para quem Jesus é, para aquilo que Jesus representa, o que Jesus é capaz de fazer. E quando Jesus multiplicou por 2 vezes o alimento para os discípulos, ele estava demonstrando que, na verdade, ele vai muito além de ser o próprio Messias. Ele é o Criador e doador da vida. Ele é o pão da vida, porque ele é capaz de fornecer todas as nossas necessidades e provisões, todo o alimento necessário para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência e muito além disso. Então que fique muito claro que
Muitas vezes a gente tem essa dificuldade das pessoas compreenderem e que Jesus passou por isso também, mas que a gente precisa então estar sempre martelando e sempre demonstrando, porque muitas vezes as pessoas não querem reconhecer, não querem compreender aquilo que é dito. Elas querem compreender de acordo com o seu próprio entendimento. Elas têm um coração endurecido. E que a gente possa então insistir, demonstrar, e algumas pessoas realmente de fato não vão compreender e elas precisam ser deixadas de lado, como ele fez aqui com os próprios fariseus. Que a gente fique com essa palavra hoje, que Deus te abençoe e um grande abraço.